E aí, Fala Tom, tudo você, e bem? aí, beleza? Tô bem, e você, irmão? Como vai? Tô bem, graças a Deus. Uma feliz de Tô estar bem também. aqui. Graças a Deus. Ó, esperar um pouquinho a galera, né, vir chegando, Tá e aí bom. logo a gente já ia, tá bom? Você que tá entrando, ó lá, vamos falando oi pro pessoal, né? Abração, Lucão, tamo junto. Matheus, Miguel, Carol, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Bom, vou pedir para vocês falarem para mim, não sei se foi agora a minha internet ou a do Felipe que travou. Como está aí para vocês o áudio? Fê, voltou, né? Aí, voltou, né, Fê? Voltou. Eu acho que eu fui ver também se era a minha internet, mas aqui tá Certo. certo também, graças a Deus. Tá, beleza, graças a Deus. Pessoal, boa noite. Vamos dar as boas-vindas aí para todo mundo que está entrando. Sejam todos bem-vindos aí nessa live. É, Estamos, né, conectados com o Apóstolo Cia de Dança e Rede da Juventude. Para quem não conhece, eu e o Felipe somos da mesma igreja, somos do mesmo ministério, né? Então, como eu faço parte da Cia, por que não, né, dentro da arte também, temos as nossas redes ali particulares, Sim. mas a gente quis fazer, né, a interação desses dois grupos, né? E que vai ser massa e vai ser top. Então, você que está entrando aí, começa a mandar esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, do seu lado direito, começa a apertar o aviãozinho chamando todos aqueles que você acha interessante, né, saber desse assunto, conversar com a gente sobre esse assunto. Envia aí para todo mundo. Vai apertando também o coração, né, esse coraçãozinho que todo mundo fala, aperta, aperta aí, para chamar as pessoas para estarem junto com a gente. Então, boa noite para todo mundo que está entrando. Matheus Monteiro, Amar, Marina Evangelista Boa também, nossa noite, líder. gente. O Lucas também tá aqui. Lucas, Sônia, boa noite. Tá subindo aí a galera. Então, a gente vai dando esse tempinho para que o pessoal possa entrar, né? E aí, Fê, tudo bem com você? Tudo bem? Então, vamos começar já nos apresentando. Aí a galera que já tá aqui já começa a pegar o conteúdo. Enquanto isso, o restinho da galera chega, pode ser? Isso, pode ser. Pode começar se apresentando aí. Beleza, então, galera. Meu nome é Felipe Arósio. Eu conheço o Tom há muitos anos, a gente já pratica arte aí, já estuda há bastante tempo junto, desde lá do Ministério de Adolescentes. Como ele falou, né? A gente é da mesma igreja. E eu sempre tive envolvido também com dança, né? Que no caso do Apóstolos, que é o foco de vocês e tudo mais. Mas atualmente eu estou trabalhando com teatro, que foi um lugar que eu já estudei muito também, já fiz muito curso, muito workshop, já estudei pra caramba. E eu quero muito aqui vir falar com vocês sobre arte no geral, né? Tava comentando com o Tom, falando, Tom, olha, a gente tava conversando, na verdade, fazendo uma reunião particular, aí me bateu a ideia, eu falei, Tom, vamos? Aí ele topou, e a Com gente tá aqui certeza. hoje, vai ser incrível de verdade. Com certeza. Essa live surgiu através de um papo, de uma conversa nossa, né? E as pessoas precisam saber disso, a gente precisa compartilhar com as pessoas isso também, Sim, porque não é só para nós e sobre nós, né? Para Deus, né? Também tudo voltado a Ele. Então, e assim, exato. né? Alma de artista, artista é conexão, né? Artista Se se liga, conecta se, ali, se, se gruda, é normal. com certeza. E o objetivo dessa live não é simplesmente, né? Eu sou da área da dança também, da área do esporte também. O Fê, né? No teatro e a profissão também dele, depois ele pode falar um pouquinho mais também, é que a Sim, gente está ligado aqui 24 horas com a arte, né? É exato. aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, né? E através desse bate-papo, realmente a gente está aqui para poder compartilhar, né, com vocês. E vocês vão ver que, tipo, até vai um pouquinho além do tema, né, com aquilo que a gente, às vezes a gente tem uma visão e como que a nossa visão está, na verdade, subentendendo essa questão de como produzir arte cristã. Será que é um Exato. público separado no meio dos cristãos, né, que está surgindo? Não, não é isso. Então, mais para o final da live vocês vão entender do porquê dessa temática e do porquê que nós estamos também abordando isso. E eu acho tão interessante a gente falar desse assunto, né, Tom? Porque principalmente a gente artista que pratica nossa arte, seja na igreja, seja nos teatros, tudo tá fechado, né? Tudo tá muito difícil de a gente poder mostrar aquilo que Deus está entregando pra gente, nós que somos cristãos, e até mesmo as pessoas que são os artistas
que estão aí trabalhando nos teatros, nos palcos, eles estão perdendo esse lugar para poder manifestar a sua arte. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque isso vai deixar bem claro esse assunto, que não é sobre ter um espaço, mas é sobre entender quem você é, né? É sobre entender da onde você está, para onde você quer ir. Isso aí vai fazer com que a sua arte seja produzida independente da situação, e inclusive agora na pandemia. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho, dar algumas dicas de como que a gente pode produzir arte, até nesse momento de pandemia, e como que a gente pode atingir as pessoas com a nossa arte, que eu acho muito interessante. É muito interessante também, né? Até nós, né? Como está sendo a nossa criatividade nesse tempo que a gente está confinado? Exatamente. A gente tem desenvolvido ou a gente tem estacionado, tem enterrado, né? Será que isso é um ponto importante, que nem o Fê falou? Não basta apenas estar nos palcos ou estar à vista de alguém, ser visto, né? E agora esse momento desse desafio de estar só você, sozinho, você e Deus, e fazer as coisas acontecerem de verdade, né? Exatamente. Então, aquilo que nós estamos falando também, né? É para você que dança, para você que canta, para você que faz teatro, para você que faz projetos. A arte é tudo aquilo que se cria, né? É a criação. E para isso nós vamos começar falando sobre a definição do que é arte. Então, Exato. A definição do que é arte é uma expressão a partir de uma habilidade para alguém, algo, apontando um destino, tem o seu objetivo, pode ser prático, pode ser teórico, realizado de forma consciente, controlada e racional. Produção prática de objetivos e técnicas. Então, é muito importante a gente poder saber por que nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo, para quem que nós estamos fazendo e qual o objetivo que eu tenho a apontar, qual o objetivo, o foco que eu quero seguir com a minha arte, com aquilo que Deus me deu, né? E, resumindo isso, a arte, para mim, se define realmente na criação. Tudo aquilo que se criou, tudo aquilo que se formou, a cadeira que eu estou sentando é uma arte, a casa onde eu moro é uma arte, né? Todos os seres, tudo, tudo. Então, Deus, ele deu essa capacidade, né, para o homem de criar, de reinventar, né? Na verdade, de aflorar a sua criatividade. Olha que permissão divina que nós temos tipo, muito importante, do que Deus não tem só para si essa permissão de que ele é criador, não vai compartilhar com a sua criação, com a sua criatura. Né? Muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele quer que nós, né, a sua criação, nós como artistas, né, cristãos, nós possamos, na verdade, compartilhar da nossa arte com ele, expressar a glória dele. Né, Fê? Eu acho muito... O que se define também arte. Exato, é isso mesmo que eu ia falar. Eu acho muito interessante quando você destaca todos esses pontos. Eu acho que a própria definição de arte já fala muito sobre o processo de arte, né? Quando a gente para pensar que a definição de arte fala de algo que você faz a partir de uma habilidade, que você faz isso para alguém, que você faz isso a partir de um objetivo. Isso, querendo ou não, já vai começando a destacar o momento do processo artístico, o momento de processo de criação. Você sempre tem, né, enfim. Então, eu não vou entrar agora para a gente poder falar depois. Mas quando a gente fala de arte, né, a definição de arte em si, o que a gente precisa ter claro na nossa cabeça é que a gente está saindo de um objetivo e a gente vai atingir algum público. Então, a arte, ela está sempre ligada a alguém que faz algo e a alguém que recebe algo. Quando você dança, seja se você está dançando para atingir a Deus como adoração, ou seja, se você está dançando para atingir o público como um mover de poder mesmo, de cura, de libertação, ou até mesmo para o próprio entretenimento, que seja para alegria, para satisfação, para o contentamento, vamos assim falar, sempre tem esse lado envolvido, de quem está fazendo algo e de quem está recebendo algo. Então, eu tenho os vídeos lá no YouTube, tem uma das aulas lá do YouTube que eu falo sobre isso, e aí eu falo sobre a essência. E uma das coisas que eu falo nessa aula, eu falo sobre a definição de arte, eu deixo bem claro, porque existem muitas definições para arte quando a gente pega para estudar no dicionário. Existe uma definição que vai falar que a arte tem que ser inútil, que a arte não tem que gerar nada, porque se você já entra por um lado de gerar algum conteúdo, a gente já está falando de indústria cultural e lalalaias. Mas para nós, público cristão, que estamos falando de arte cristã,
que não é um segmento artístico, e sim é uma Isso. identidade. Não tem nada a ver com separação. Isso É mesmo. sim uma postura, uma posição. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que a arte ela é muito útil. A gente tem sim um objetivo para a arte, a gente tem sim um produto que é gerado quando a gente produz arte. Então, a definição de arte é você ter algo dentro de você que você quer colocar para fora para alguém. Então, se você está fazendo alguma coisa, seja atuando, dançando, cantando, tocando, pintando, escrevendo, seja lá o que for, se você está colocando isso para fora, isso está indo para alguém, está atingindo alguém, está impactando alguém, você está produzindo arte. E isso é a definição de arte. Com certeza, você já respondeu a pergunta de um rapaz aqui que está falando para a gente, né? O desenho pode ser, né, considerado uma arte, com certeza. Com certeza. Quantas coisas não se pode expressar através do desenho, não é? Cara, eu vou pegar aqui rapidinho, porque tem um quadro de uma amiga minha, Eliane, que está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Um minutinho. Aí, tá vendo? A gente já fala e já mostra o exemplo também, ó. Esses dias eu estava resgatando com o Fê, aqui em casa mesmo, eu desenhava há muito tempo, tal, e resgatei, eu falei, poxa, olha o que eu fazia, né? Até em uma dessas nossas conversas com o Fê, eu falei, vou resgatar isso aí também. Eu acho muito incrível esse quadro. Foi a minha amiga Eliane Oliveira que fez pra gente. Ela usou a técnica de desenho e também de recorte. E aqui ela fez meio que entregando, como pode dizer, uma palavra através da arte, né? De que uma águia que voa sobre todas as nações, né? Se você reparar ali atrás é um mapa mundi. E isso foi um presente dela pro meu amigo. E, cara, como que fala que isso aqui não pode ser considerado arte? Não é Como não? pode Arte falar cristã. que isso não expressa algo, né? Claro que expressa, né? E tem outro ponto também, assim, que eu vejo, na verdade, foi até difícil para mim no começo, quando eu me descobri, né? Poxa, eu sou um artista. Eu sou um artista cristão. Muitas pessoas têm medo de falar muitas pessoas não, eu vou pro público cristão de falar essa palavra. Artista, eu sou né? um artista, né? Eu sou um artista cristão. Sim. Por que você acha que muitas pessoas têm medo de falar dessa palavra? De assumir realmente, nossa, eu sou um artista cristão. Isso aí, eu acho que a resposta disso a gente vai bastante para a teologia, né? Muitas igrejas, a Bíblia mostra, né, uma relação de Satanás com louvor, né? Uma relação de Satanás com adoração. E a Bíblia fala que, né, que até as pessoas falam, não, que Satanás era regente do céu e lá. E, gente, Satanás não era regente do céu. E por conta dessa imagem, né, de que a igreja acabou criando, a gente acaba acha que quando a gente fala da palavra artista, a gente está se igualando ao orgulho de Satanás. Mas ser artista e ser orgulhoso são coisas totalmente diferentes. Ser orgulhoso é você se colocar acima das pessoas, é você achar que você vale mais que as pessoas. E quando você pega a definição de arte, é totalmente ao contrário, né? A gente está falando de quando você está deixando de fazer alguma coisa somente para você, para o outro. Tá, tipo, entregando algo para o outro. Então é totalmente ao avesso do orgulho, né? Mas infelizmente essa imagem foi criada e a palavra artista acabou ficando um pouco demonizada, vamos assim falar. Se você fala que você é artista na igreja, né, é sinônimo de orgulho, é sinônimo de uma pessoa que não tem coração ensinável, uma pessoa que não escuta conselhos, que ela é suficiente em si mesma. Então, infelizmente acabou que essas palavras ficaram atreladas. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente estuda, a gente sabe que realmente o artista maior que está escrito nesse livro chamado Bíblia é o Criador, é Deus. E não tem nada a ver com orgulho. Ele é totalmente amoroso, gracioso, né? Não tem nada a ver. E se somos obra e criação do Criador, que é o artista, nós logo somos artista também. Então nós não devemos ter o medo de dizer que somos artistas. Mas nós devemos ter cuidado. Você falou uma palavra importante, né? Orgulho, mas nós temos que saber lidar com o ego, com o orgulho e com a alma, né? Que são coisas que estão ligadas às emoções. A alma está ligada às emoções. E o artista, ele o tempo todo é emotivo, né? O tempo todo ele é emotivo. Ele usa a emoção, né, para criar. Dentro dele, as emoções gritam dentro de nós, dentro de nós, né? Grita dentro de nós, né? Grita dentro de nós e nós temos que saber lidar, né? Aí sim, dentro dessa essência em Deus, na luz da palavra, de saber como nós
podemos lidar com isso, né? Com o ego, Exatamente. com o orgulho, né? Porque a De gente tende a querer... cair. Oi, pode falar. Porque a gente tende a cair um pouco nesse lugar, né, Tom? Porque a gente fica muito exposto. E Sim. aí, às vezes, nesse lugar, a gente tem muita luz em cima da gente, a gente está em cima de um palco, a gente está lá fazendo para as pessoas. Então, por isso que quando a gente fala sobre uma produção cristã, que é o tema dessa live, que não é algo que separa da arte, não é uma divisão da arte, mas é sim uma compreensão de quem você é e do que você está indo fazer. Eu acho que quando você tem isso muito claro dentro de você, não existe lugar para orgulho, não existe lugar, por mais que você está exposto, você entende que você só está exposto para que a sua mensagem chegue, né? Sim, com certeza. E é saber, né? A gente está sujeito a todas as coisas, somos de carne, estamos sujeitos nessa terra a tudo, né? Mas realmente temos que saber lidar com isso, né? E às vezes, quando nós nos pegamos a isso, é literalmente olhar para dentro de si, né? E falar: Deus, eu estou com orgulho. Deus, eu estou com ego. Deus, e acontece. Deus, eu não estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para as pessoas, né? Aí é momento de você se pegar e... Você nunca fez essa oração, Deus? Ô, Tom, fala sério. Você nunca chegou para Deus assim, um pouco antes de entrar no palco e falar: Deus, olha, eu tô com o sentimento errado aqui, Sim, preciso estar focado em você. Com certeza. E quando a gente daí converte isso para Deus, lança para Deus, as coisas acontecem. Agora, quando é de nós mesmos, né? Quando é de nós mesmos, não flui, não acontece. Porque a nossa arte se converteu a Deus. Então, não se converteu ao Cleberton, não se converteu ao Felipe. Não é a não se converteu ao público. Não é a essência do público, né? Não é a essência do Felipe, é a de Deus. Então, quando desde quando eu entreguei minha arte para Deus, aquilo é para Ele, é a essência dele que tem que fluir. Não é de mim. Eu sou apenas, né? Nós somos apenas um canal, né? Então, eu acho que a gente jamais deve parar de orar nesse sentido, né? É todos os dias, a todo tempo, a todo momento, né? Porque não é quando chega, não é quando a coisa chega. A gente, na verdade, a oração, nós estamos o quê? Precavendo para que não aconteça. A consciência artística cristã, ela já te coloca nesse lugar de humildade e rendição a todo momento, né? Você... não é que você nunca vai sentir orgulho, não é que você nunca vai sentir que você precisa orar e ali, antes de entrar no palco, se render. Mas é que essa consciência vai sempre te dar aquele estralo. O Espírito Santo dentro da gente vai dar aquele estralo do tipo: você sabe a verdade. Você sabe por que você está aí em cima. Então, realinha tudo aí dentro de você, realinha a mente, coração, espírito, a alma, e vai fazer o certo, vai fazer o que eu pedi para você fazer. Porque ser artista é um chamado de Deus também, no sentido de... É um lugar onde Deus quer que nós estejamos, né? Tem um livro que fala dos 7 montes, que um dos montes é arte e entretenimento. E que a gente precisa reconquistar esse monte, né? Então a gente precisa estar atento a isso e não demonizar esse ser artista, né, mano? Sim, com certeza. E para conquistar esse monte, a gente precisa estar preparado. Total. Né? O quanto nós estamos nos preparando para conquistar esse monte, né? Então aí vem a questão, com certeza, da capacitação, de buscar em Deus, de buscar na luz da palavra, né? Já que minha arte é convertida a Ele, eu tenho que trazer a luz da palavra, preparado realmente para alcançar esse monte. Porque às vezes a gente deseja, a gente quer, mas será que a gente está preparado, né? Então tem que buscar. E Fê, né, dentro desse, eu tenho certeza também, foi que nem eu falei, eu compartilhei com você que eu tinha medo de usar essa palavra, e agora a gente abordou um pouco, você também tinha medo de usar essa palavra antes? Sim, sim, com certeza, porque não tinha compreensão, né, Tom? Mas depois que tem, isso aí muda. Sim. Aí quando tem, aí já converteu, aí já mudou tudo. Exatamente. E quando você se deparou, na época da sua vida, quando que você se deparou, tipo, nossa, eu sou um artista cristão, e a partir desse momento a minha arte se converteu? Olha, eu sou artista desde sempre, né? Eu sempre falo isso, eu acho que você já escutou essa história, que você está muito perto de mim, mas quando eu Exato. Quando eu entrei na Filadélfia, foi por causa da nossa igreja, né? Foi por causa que eu fui num culto de virada e eu achei que lá um show. Eu achei que lá, cara, tinha tanta iluminação, tinha gente dançando, tinha, sabe, tanta arte acontecendo. Eu era católico na época. E aí eu olhei para aquilo e falei: caraca, isso é uma igreja, sério. E a nossa igreja sempre foi muito artística, né? Então, exato.
Graças a Deus. E aí eu olhei assim, eu falei, caraca, que coisa incrível e tal. E eu entrei para a igreja não por conta de Jesus, eu entrei por causa da arte. A primeiro momento. Aí a nossa igreja, né, tem aquele curso de preparação para o batismo. E nesse curso foi quando eu tava me preparando para me batizar, que foi quando eu comecei a reparar que Jesus era o centro de fato. De fato, assim, no Ministério de Adolescentes, que quando eu tava lá, e aí tinha uma líder minha chamada Edinha, amo ela, beijo, se ela tiver aqui, alguém conhece ela, manda beijo pra ela. E foi lá dentro, na liderança dela, do pastor Fábio, que eu acabei me descobrindo como artista, sabe? Que foi onde, de fato, eu entendi que a arte podia ser usada para Deus. No Ministério de Crianças, eu já tinha um vislumbre, que eu lembro que até uma vez eu cheguei e eu falei assim, eu fazia parte do Ministério de Dança das Crianças, aí falaram assim para mim, por que você dança, né? Fizeram essa pergunta, e a gente tinha que responder. E eu falei assim, porque é a única forma que eu sei orar. Porque na época, quando eu entrava no meu quarto, eu orava falando, mas eu orava muito dançando. Então era a única forma que eu sabia expor tudo aquilo que eu queria, sabe? Falar para Deus tudo aquilo que eu queria. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui estudando a Bíblia, fiz curso de missões na nossa igreja, fui entendendo um pouco mais a fundo a teologia, que é muito importante. Quando a gente entende a teologia da palavra, a gente entende muita coisa da arte. Foi aonde eu acabei desenvolvendo um curso que fala exatamente sobre a teologia artística, né? Que traz esse foco. Enfim, foi nesse momento assim que eu me descobri como artista cristão. Mas assim, isso aqui foi o quê? Uns 8, 9 anos de história? Então foi bastante tempo. Mas foi mais ou menos assim, não sei se eu respondi. Não, com certeza, né? Eu tenho a vida antes e depois também de convertido, né? Eu também sempre me considero, eu sempre estive ligado, né? À arte, a minha família, né? Sempre esteve ligado com a convivência, tenho referência em casa, né? Mas assim, antes, quando assim, desde de criança eu vou na igreja, né? Mas eu falo que eu me converti a partir dos meus 11 anos de idade. Depois minha mãe se afastou e eu sozinho fui para a igreja. E foi através de um convite de um grupo de jovens do Philadelphia Kids, que nós fizemos parte. Exato. Tal, né? Que estavam passaram no estacionamento, estavam fazendo evangelismo, convidando, né, para poder ir na escola da Bíblia e tal. E eu aceitei o convite. Aceitei o convite e fui. Aí no final falaram para mim, Cleberton, me chamam de Tom hoje, mas lá naquela época me chamava de Tom. Fica aí no final, vai ter ensaio de teatro, vai ter ensaio de dança e tal. Fica aí para assistir, né, ver o que você acha. E aí, beleza. Eu já achei legal. Por quê? Eu não sabia que podia fazer isso na igreja. Foi a mesma sensação que eu acho. Eu não sabia que podia fazer isso na igreja. Então, antes de se converter, eu falei, eu vou fazer, né? No secular, no meio secular. E aí eu vi 50 jovens em cima do púlpito, dançando, fazendo teatro e tal. Falei, Deus, eu não acredito que eu posso fazer isso para o Senhor, e eu não sabia. Aí eu falei, agora, entendeu? Aí agora, tanto é que, tipo, de lá, né, eu tinha 11 anos de idade, hoje não vou entregar a idade, mas tô até hoje. 15, né, Tom? 15. Passei pelos ministérios, né, de criança, de adolescente, hoje nos jovens, mas sempre ali, né. Então, assim, eu tive aquele encontro, e eu falo que a partir dali, eu tive um batismo, né, com a arte, onde Deus fez, e aí eu assumi aquela identidade. É claro que até hoje a gente é moldado, até hoje a gente vai tendo essa identidade, né, em Deus, gerada, né, mas tratando dentro da arte, começou a partir dali, mas tipo, para Deus, né, para Deus. E aí eu comecei a me envolver com grupo de dança, com grupo de teatro, aí foi passando o tempo, eu já estava no louvor, do louvor já estava com as crianças, e já estava arrumando a igreja, já estava varrendo, já estava arrumando cadeira. Bem isso. Então, tudo isso é arte. Exato. Né? E aí, então, dali, eu já tive aquele batismo, né, em Deus. E aí, com o tempo, né, depois de adulto, né, eu vim também me aperfeiçoando, buscando cursos, né, na faculdade me capacitando também. E eu fui deixando até que chegou um tempo que Deus falou, agora, tipo, tem mais, tem algo a mais, né? E sempre Deus tem mais para nós, né? Então, e no começo eu tinha esse receio, sim, de falar, nossa, eu sou um artista. Será que, tipo, se eu falar eu sou um artista, as pessoas vão achar que eu sou orgulhoso, né?
Mas não, Sim, e aquilo que você falou mesmo, Fê, nós podemos falar, mas porque hoje nós reconhecemos, porque hoje nós temos essa identidade de um artista cristão, né? Eu e Fê trabalhamos também fora, né, com a nossa arte também, sim. então no modo global, né, Fê? No modo global, né? Então E Deus eu que... ele vai nos moldando, ele vai preparando o caminho e a gente tem Exato. que abrir nossos olhos realmente para onde ele vai nos direcionar, né? Eu acho uma comparação boa para ficar bem clara essa situação de se chamar artista para as pessoas perderem esse medo é simples. Você fala que você é cristão, que você acredita em Cristo, não é? E é motivo de orgulho você falar que você se chama de algo tão bom quanto Jesus Cristo. Não, não é, porque você tem a consciência que você está rendido aos pés de Jesus. É por conta da graça de Jesus que você tem acesso à salvação e etc. É a mesma situação quando você se chama de artista. Se você tem a consciência bíblica do que é ser artista, você entende que você só é artista por conta do Criador. Sim. Cara, tem uma das aulas, né, que é sobre Gênese. E, cara, eu dei essa aula agora esse sábado. Aham. Meu, é tão legal, sabe? Quando E as quer pessoas, texto elas... melhor de falar de arte, sobre, né, Gênesis, ali a Exato, é a origem criação, de tudo, né? A origem de né? todas as coisas. E aí, quando você olha, tipo, as pessoas tendo a reação de descobrindo essa aula, que eu, né, eu vou mastigando o primeiro capítulo de Gênesis para as pessoas irem entendendo. E aí você vê as pessoas ficando assim maravilhadas, que você consegue encontrar a moda dentro de Gênesis, você consegue encontrar a fotografia, o design, a dança, o teatro, tudo ali dentro de Gênesis. E aí você fala, caraca, meu, que incrível! E as pessoas, elas começam a ter ó, tem uma galera aqui do curso batendo, falando do curso. E as Aí, na pessoas, tia. E depois você vai dar uma breve introdução falando aí pra galera um tá, pouquinho, tá bom, tá? tá bom. E aí, então, tipo, quando você vê a galera tendo essa ideia real de Gênesis e como isso tem tudo a ver com Deus sendo artista e Deus criando seus artistas, cara, aí você entende que não é motivo de orgulho nenhum você se chamar de artista. Você só se chama de artista porque Deus é o artista. Sim, É simples, sabe? Assim como você se chama de cristão porque Jesus é o Cristo, você se chama de artista porque Deus artista. é o artista. Então, não é motivo de orgulho, é uma identidade, né? Quem você é. Identidade. Falou tudo. Exatamente. Marca aí, galera. Ser artista é artista cristão, é ter identidade em Deus. Exatamente. Então, eu queria falar, sair um pouquinho aqui do nosso assunto rapidinho, mas que eu acho importante a gente falar, porque a gente falou bastante Falar, sobre estamos aqui estudar. para isso. A gente falou bastante sobre estudar e às vezes eu sinto que a galera da igreja tem um pouco de receio em estudar fora, né? Em estudar em, por exemplo, academias de dança, estúdios de teatro. E eu quero te fazer a pergunta, que eu sei que você ainda está na ativa, né, de estudar. Eu também estudei muito fora, mas eu quero escutar de você. O que você pensa sobre isso? O que você pode falar para a galera sobre esse fato de estudar no secular, né, e estudar dentro de um estúdio cristão, por exemplo? Bom, primeiro de tudo foi que vou pegar a parte que a gente falou de quando a gente sabe da nossa identidade, né? De Sim, que nós somos em Deus, dos nossos princípios, que é super importante, porque princípios, nossos valores, quem nós somos, é inegociável, né? Então, aonde nós estamos indo, vão ter outros princípios, outros valores e, às vezes, vão querer oferecer para você, né, em troca dos seus princípios, dos seus valores. exato. E não é nem pelas pessoas de fora, não é nem a maldade, né? Mas sim de não saber a sua identidade ainda, né? Por não te conhecer também e que a quem você serve, né? E quem você é. Então, muitas perguntas, né? Pode ou não pode e também se capacitar no secular? Eu falo que pode, desde que realmente você, para tudo há um tempo, há um Exato. propósito. Então, você que, né, tem sua vida convertida, sua arte convertida, primeiro busque se achar mesmo em Deus, sabe? Para depois ir em outros campos, né? Exatamente. Porque para que você não pise em falso, mas sim para que você pise e absorva, na verdade, tudo aquilo que é de bom. E aquilo também que não for de bom, você exclui, né? A Bíblia Aquilo fala, que você né? sabe, Escuta a né? Oi? profecia a Bíblia fala, né? Escuta a profecia e retém o que é bom. Sim, com certeza. Então, assim, todo conhecimento é válido. Então, quando você converte as suas coisas para Deus, a sua arte para Deus, então, não negocie. É isso que eu falo, não negocie. Mas vá sim, aprenda e dê o seu melhor, né? E outra coisa, Estuda. estuda bastante
E uma coisa que eu também já conversei com amigos do porquê, e às vezes quando eu sou cristão, tá, eu quero me capacitar, buscar de Deus, aí eu entendi que minha arte é convertida, vou lá agora buscar para fora. E às vezes alguns se perdem, né? Se perdem, até tem a identidade, mas se perdem. Por isso tem que pedir Sim. toda a sabedoria e discernimento a Deus. E alguns até começam a fazer melhor lá fora e deixa de fazer, entendeu? No grupo em que faz parte, no ministério em que faz parte. Porque já aconteceu, às vezes eu falo assim, né? Poxa, às vezes já aconteceu de eu assistir espetáculos, né? De amigos ou amigas que dançam na igreja. E na igreja era assim. Aí chega lá no espetáculo, é assim, grande. Aí eu falo, mas essa pessoa, tipo, tem tudo isso, mas chega lá e não chega lá que é para Deus, que é o melhor, que é o E excelente, faz não isso, entrega, né? e faz isso e não entrega isso para Deus, alguma coisa tá invertida. Então é hora de rever, né? Aquilo que se converteu, mas que por um momento se perdeu, tem que rever, né? Exatamente, exatamente. Eu acho isso muito importante que você falou, né? A gente vai estudar para trazer para a igreja aquilo que é bom. A gente vai estudar, porque, gente, existe técnicas. O Tom pode falar da parte dele nos estilos de dança, eu posso falar aqui também nos teatros e os teatrólogos, né, que ensinam muitas coisas. O teatro ainda ele mexe bastante com algumas partes meio espirituais, né? A dança também, se você estudar a história da dança, você vê um monte de coisa. A história da arte, no geral, mexe muito, né? A igreja, a história da arte está sempre muito ali perto. Mas quando você olha para o teatro, por exemplo, tem as técnicas de Stanislavski, Buffon, Grotowski. É importante eu saber sobre isso, porque se a minha intenção é alcançar os montes, é ir para o monte, se o meu objetivo, que a gente está falando aqui, né, que para a gente produzir uma arte, a gente precisa ter um objetivo. Se o meu objetivo é chegar e conquistar o monte para Deus, o monte da arte e do entretenimento, eu preciso falar a língua dos artistas. Eu preciso falar a língua dos atores. Então, eu não posso chegar num lugar para um ator que acabou de terminar uma peça, eu viro para ele e eu falo, cara, foi lindo. Eu não entendi exatamente o que você fez, mas foi lindo. Ele não vai te dar nem bola. Agora, se você chega e fala para o artista, nossa, cara, quando você usou aquela técnica de memória sensorial do Stanislavski, cara, foi incrível, parabéns. Você vai ganhar a atenção da pessoa. É a mesma coisa de o Tom chegar e falar, cara, o seu Sotieval foi maravilhoso. É a mesma ideia. A pessoa vai entender que você tem a mesma linguagem que ela. Você vai ter acesso nesses lugares para pregar o evangelho, né? Sim, com certeza. E dentro disso, né, de capacitação e tudo mais, até de buscar, né, dentro da Bíblia e saber da arte, né, segundo a Bíblia. E, assim, existem duas formas. E eu gostaria de saber de você, então, essas duas formas que existem, que é para Deus e a favor de Deus. Como você define essas duas formas, né? A arte para Deus e a favor de Deus. Exato. É assim, né? Agora a gente vai entrar um pouco nessa parte de teologia bíblica, né? Porque como a gente falou, a arte ela tem sim uma teologia e ela precisa ser entendida, porque a Bíblia fala que a palavra é a luz, a palavra é o que deixa o caminho claro. Então, se você está indo por um caminho e está tudo escuro, provavelmente você vai trombar, você vai cair, você vai se perder. Então é muito bom ter a luz. Então o artista é a mesma coisa, não é porque a gente está fazendo arte que a gente tem que tirar essa parte bíblica. Muito pelo contrário. Como a gente está falando de produção artística, né? Toda a produção ela parte de uma essência. E se você não tiver essa essência muito bem definida, para nós cristãos, se essa essência não for muito bem definida na Bíblia, não vai fazer muito sentido. Exato. Então, vamos agora para a Bíblia, né? O Tom falou sobre a arte para Deus e a arte a favor de Deus, né? A favor de Deus. Exato. Quando a gente fala da arte para Deus, né? Arte para Deus, arte que você faz direcionado para Ele, a gente está falando de uma arte de adoração. Quando você lê a Bíblia inteira, você pode pegar a Bíblia, te desafio, lê a Bíblia. E vai lá e procura toda manifestação artística. Ou ela vai estar numa arte que foi feita para Deus, no sentido, estou direcionando a minha arte para Deus, ou ela vai ser uma arte que vai ser feita a favor, a pedido de Deus. Uma arte que Deus pediu para você fazer para alguma coisa. Ah, Felipe, você está viajando. Não, vou na Bíblia, vamos lá. Peguei até aqui, notei para não esquecer. Por exemplo, quando a gente pega aqui a arte a favor de Deus, arte para Deus, a arte que você faz direcionada para Ele, a gente tem um exemplo muito claro disso lá em Salmos 47:7, que fala o seguinte: pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte,
Por que o Salmo está falando isso? Porque ele está falando o seguinte: Deus, ele é tão grande que ele merece adoração. Quando a gente fala de arte para Deus, arte direcionada a Deus, a gente está falando de uma arte de adoração. Felipe, o que isso tem a ver? Calma que você vai entender. Quando a gente fala de arte a pedido de Deus, uma arte que você faz porque Deus pediu, tem um texto também na Bíblia que fala sobre isso, que é lá em Êxodo 35, na construção do tabernáculo. Olha o que fala. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Você percebe que na construção do tabernáculo, em Êxodo, Deus ele pediu para que as pessoas usassem a arte para produzir algo, mas que não era direcionado como adoração, mas sim como uma missão. Então, quando a gente olha o artista, a produção artística, a gente sempre vai ter esses dois fatores. A gente vai ter o fator entre o artista que adora e a gente vai ter o fator do artista que faz a missão, que faz algo a pedido de Deus, que Deus manda e ele obedece. Isso em vários momentos da Bíblia. Aqui eu trouxe somente 2 exemplos, porque estamos numa live e não tem como ler a Bíblia inteira aqui. Mas... Isso dá outra live. Isso aí dá cursos inteiros. Então, quando a gente olha para o artista cristão, a gente pode se dividir nesses dois lados. Mas, Felipe, então quer dizer que ou eu vou ser um artista de adoração, ou eu vou ser um artista de missão? Não. Você tem essas duas coisas na sua vida. Você, com a sua arte, você pode adorar a Deus e com a sua arte você pode fazer a missão para Deus. São essas duas coisas. É a arte para Deus e a arte a favor de Deus. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente consegue separar dessas duas formas. Bem definido. É isso mesmo. Não tem nem... E assim, tem várias situações na Bíblia realmente que falam, né, disso, né? E o legal de tudo... Desculpa cortar, Tom. Pode falar. E o legal de tudo isso é que a gente olha assim para a Bíblia e a gente vê várias manifestações artísticas. E o que eu acho que é muito interessante nessa live ficar pronto como primeiro passo para uma produção artística é uma produção que parta de uma essência. Porque a adoração e a missão é como se fossem os objetivos. Mas precisa partir de uma essência. Precisa partir de um lugar onde você tenha isso dentro de você, né? Existe uma frase que a gente fala muito na nossa igreja, eu acredito que se fala em muitas igrejas, que é, se você nunca foi para aquele lugar, como que você vai levar alguém, né? Tipo, é a mesma coisa. Eu tô andando por um lugar que eu quero chegar na casa do Kleberton, mas se eu nunca fui para a casa do Kleberton, como que eu vou levar alguém na casa do Kleberton? Não tem como, porque eu não sei onde ele mora. Então, quando a gente pensa em arte, produção artística, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que as pessoas que produziram arte, eles estavam totalmente cheios da presença de Deus, né? Eles estavam totalmente... Totalmente. Rei Davi, o rei Saul, quando ele foi consagrado rei, você vê que ele sobe quase que dançando com os profetas na montanha. Você vai indo para a Bíblia inteira, você vê N situações. Davi dançando para quando tá feliz, Davi tocando para expulsar demônio. Você olha N situações da palavra que... Exato, você olha N situações da palavra que você tem sempre essa essência presente. Então, eu acho que para a gente já começar a entrar nessa onda do tema da live mesmo, de tipo, uns passos para as pessoas produzirem arte cristã, é você entender que você tem que ter uma essência. Vai ser muito difícil você produzir algo a partir de Deus se você não conhece Deus. Vai ser muito difícil você produzir algo a partir de Deus se você não sabe o que ele pensa, se você não sabe o que ele gosta, se você não sabe... Não vai ter como, porque você não vai ter por onde partir. Não caminha com ele, não tem como. Para eu conhecer o Felipe, eu tenho que andar com ele. Para eu saber os gostos do Felipe, eu tenho que andar com ele. Para saber o que o Felipe gosta de fazer, enfim. Né? Exatamente. Para a gente ter essa live, a gente teve um papo em que a gente se identificou. Então, isso somos nós também com Deus, né? Exatamente, Tom. Então, saber a essência. Nós comentamos muito de saber quem nós somos, né? Nossa identidade. E esse primeiro passo também de saber a nossa essência. De quem nós somos, né? Para Deus. Né? Essa essência, esse perfume que vem de Deus, né? Para as nossas vidas. É muito importante. Porque como que eu vou querer produzir algo, literalmente, se eu não sei? Eu acho que agora, nesse momento da live, né, Tom? Acho legal, galera, se a galera quiser realmente aprender algo, que a gente tá falando, estuda. Galera, pega um papel, uma caneta, sei lá, que agora a gente vai começar a dar tipo, coisas práticas para você produzir uma arte cristã.
Eu acho Sim. muito interessante vocês anotarem para vocês de fato aprenderem, né, Tom? E agora a gente vai começar a falar sobre produção, né? Exato, exato. Como produzir. Fê, quais são os pontos principais que você busca, então, para depois que você é convertido, é de Deus, um homem de Deus, usado por Deus, Aleluias. o cara é usado por Deus, muito conhecimento mesmo, né? Na teoria, na prática, busca na teologia, né? Então, depois que você já está ali, Fê, em Deus ali, ó, alinhado, né? Continuando aprendendo ainda também, Total. quais foram, então, os pontos principais que você buscou para realmente, né? Depois dessa identidade, dessa essência, os pontos de produção que você coloca dentro da sua arte? Olha, eu sempre falo isso para o grupo de teatro que eu sou líder, para as pessoas que estão ao redor, né, que fazem o curso, que a produção artística ela tem que ter por parâmetro a Bíblia. Se a gente é cristão, a gente tem que ter por parâmetro a Bíblia. E quem melhor de tirar uma referência, senão do Criador criando o universo? Então, todos esses pontos que eu vou falar, eu tirei de Gênesis 1, daquela aula que eu falei para vocês. Então, eu resumi ela aqui, resumidíssima, e só em pontos, realmente, para que vocês entendam que a partir de Deus, a partir da Bíblia, a gente consegue sim tirar um passo a passo para produzir a nossa arte. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre produção artística espelhado em Deus, na criação do mundo, é a preparação. Quando a gente pensa em preparação, Deus, ele não começou a colocar animal no vácuo. Ele não falou assim, primeiro dia criou o animal. Não, porque ele ia morrer no vácuo, não ia ter ar, não ia ter nada. Ele primeiro criou a terra para pôr o animal. Não tem como eu criar a minha arte. Isso é organização. Nós, como artistas, a gente tem a nossa emoção muito aflorada. E aí a gente acaba, às vezes, querendo colocar os cavalos na frente a carroça na frente dos cavalos. E isso acaba que a aquela nossa questão arte... do tipo assim, surgiu a ideia, mas já vou fazer mais calma, veio a ideia, Calma, vai exato. Então a primeira coisa é isso. Olha, você tá com uma ideia, você tá com uma ideia do que você quer produzir. Calma, respira, vai ver o que você precisa. Eu quero que nem aqui que vocês estão vendo, ó, é o figurino da nossa nova peça. Algumas partes, né? Os chapéus dos figurinos. A nossa peça é de temática nordestina. A escritora tá aqui, ó. Paty, ó. Oi, Patrícia Soares, é a escritora dessa nova peça, vou dar os créditos. E aí ela escreveu com uma temática nordestina. A gente é de São Paulo, do interior de São Paulo. Então a gente precisa ter o sotaque. Não tem como a gente querer ir para uma peça se a gente não se prepara no sotaque. A gente estudou muito, a gente estudou com filme, a gente estudou com música, a gente estudou com entrevista de nordestino, a gente foi atrás de pessoas que falam. A Aline, ela até conhece uma pessoa no trabalho dela que era nordestina, e ela pegou e falou assim, olha, grava para mim essas falas. Aí a moça falou, ela ficou estudando a partir da fala da moça. Então, tudo tem uma preparação. A ideia era linda. Cara, a gente vai falar com a temática nordestina, tal. Beleza, mas o que você precisa? Quais são as bases que você precisa para criar isso? É a mesma coisa na dança. E para se tornar cada vez mais real, né? Se tratando de outra cultura. Exato. Cada vez mais real. Porque a arte é sobre ligação, a arte é sobre você fazer para alguém, como a gente disse lá no início. Então, se nem você acreditar no que você está fazendo, as pessoas não vão acreditar em você. Então, se você fazer aquela coisa superficial e as pessoas assistirem isso, elas não vão comprar a sua ideia, porque está superficial. Então, é muito necessário que antes de você já ir executar a sua ideia, assim como Deus, o nosso Criador, o nosso exemplo de artista, ele preparou a terra para colocar a vegetação, os animais e tudo que existe. Então você também, quando você for pensar numa coreografia, numa peça, num figurino, numa maquiagem, em tudo que for. Exato, tenha a sua base, entenda o que você vai precisar, entenda o que você precisa adquirir de conhecimento, de técnica, de unção, que é muito importante. No teatro mesmo, a gente sempre procura um texto base para cada personagem, um texto base para a peça. A gente sempre tem isso para que as pessoas elas entendam que tudo saiu da palavra. Como eu disse, tudo é inspirado na palavra de Deus na produção cristã. Então a gente precisa assim debruçar na palavra de Deus, a gente precisa assim estudar a palavra de Deus e também a técnica, né? Não pode negligenciar, não pode também estudar somente um lado e esquecer do outro. Então, primeiro ponto de uma produção, pense na base, pense da onde você vai partir, do início. Depois, quando a gente vai vendo, agora vamos para o segundo ponto.
quando a gente vai vendo, né, a produção artística, logo depois Deus começou a criar a ideia, né? Deus ele começou a criar o principal. Então Deus ele criou o animal, e antes disso ele organizou. Então a primeira coisa, eu fui lá e produzi. Então Deus foi lá e criou o céu e a terra, Deus criou o firmamento, bonitinho, tudo certinho. Foi lá, colocou a água, né? E na hora que ele, em Gênesis 1 fala que o Espírito já pairava sobre a face das águas. E depois, Deus, ele separou as águas. Então, o que Deus fez? Ele sabia que aquele amontoado de água não ia virar nada. Então, ele simplesmente pegou e ele falou, então, eu preciso organizar isso aqui. Eu preciso jogar água para o céu e eu preciso jogar água para a terra para que isso se organize, para que isso fique organizado. Então, quando a gente pensa na arte cristã como segundo passo, organize todo esse conhecimento que você adquiriu. Organize tudo isso que você precisou. Você já tem o texto base, você já tem toda a técnica que você precisava para executar a sua ideia, você já tem a inspiração de Deus, então organize tudo isso dentro de você. Porque ainda assim que você tenha tudo, mas se você começar desorganizado com esse tudo, você vai se perder em tanta coisa. Um detalhe, no meio da desorganização, na bagunça, Deus não age. Exatamente. Tá? Então, por isso que nosso Deus é organizado, ele gosta das coisas organizadas, porque no meio de bagunça ele não trabalha. Exatamente. Não adianta vir para Deus com a sua ideia malemar, que vai sair, vai, mas falar que vai ser uma arte eficaz, não acho que não. Vai ser uma arte assim como a preparação foi assim. Então a gente precisa estudar, tanto tecnicamente... Uma arte assim como a preparação foi assim. Gostei. Exatamente. Então a gente precisa estudar, a gente precisa realmente correr atrás. Então o segundo ponto é a organização. Você já teve tudo isso da preparação, fez toda a base bem sólida, organize toda essa base. E depois você começa a produção. O terceiro ponto, aí sim é a produção. Então, quando você começa... Você viu que você teve que passar por 2 pontos para você começar a produzir. Então, você teve lá no início o objetivo de tudo que você queria fazer, que era a inspiração. Beleza. Você foi lá e criou a base que você precisa para essa inspiração. Beleza. Você foi lá e organizou essas ideias dentro de você. Perfeito, parabéns. Agora você vai começar a produzir, de fato, a produção. Então você vai pegar tudo aquilo que você pensou e você vai começar a colocar para fora. Seja numa coreografia através dos passos, na escolha da música, no teatro, seja pelos rascunhos das maquiagens, na música, pelos arranjos, pela melodia principal. Então, independente da sua arte qual for, você só começa a produção, de fato, depois que você já fez essas 2 outras partes, né? Da preparação, do objetivo, preparação e organização. Aí você produziu. Felipe, acabou aqui, eu produzi, ficou lindo. Eu aconselho não. Por quê? Porque Deus, ele já tinha criado tudo, estava lindo, maravilhoso. Tinha colocado os animaizinhos e tudo mais. E aí ele começa a criar as estrelas, ele começa a criar a lua, o sol, os luminares, ele separa noite e dia. E, cara, nesse momento, Deus, ele tá colocando detalhe. Você já parou para pensar que quando Deus cria as estrelas, ele não criou tipo as estrelas que a gente vê, ele criou todo um universo. Ele criou todo um detalhe que muitas vezes a gente não vê a olho nu, mas que tá lá. E que se a gente olhar, a gente vai ficar maravilhado. Quem nunca olhou para o céu e ficou, caraca, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, assim é a nossa arte. Quando a gente produz, quando a gente termina de produzir o bruto, a gente tem que olhar de novo e falar, tá, o que eu posso colocar aqui de detalhe? Será que é um passo assim aqui? Será que é colocar um figurino assim aqui? Será que é no palco colocar uma iluminação? Será que é você começar de fato a planejar os detalhes, a você entender os detalhes da sua produção, assim como Deus fez? Porque se você produz algo bruto, vai ser bom, porque você fez inspirado em Deus e tudo mais. Mas, cara, Deus ele tem muito mais do que o bom pra gente. A criação dele é perfeita, né? Quando ele termina... É a gente saber o que Deus quer colocar, o que Deus quer tirar. Exatamente. Né? Por isso que a gente tem que ser guiado por Deus, inspirado por Deus, para que a gente coloque o que Deus quer colocar, não o que nós queremos colocar. E quando o que nós queremos colocar, que a gente ouça, seja sensível para poder ouvir a voz de Deus e falar, filho, não, aquilo ali você tira. Né? Então a gente tem que saber. A Marina está aqui, né? É a nossa figurinista do teatro. E ela fez algo que eu achei incrível, né? Falando ainda sobre detalhes, né, Tom? A gente ter realmente essa direção de Deus, a gente estava
ela produziu os figurinos, né? Que aqui só estão realmente chapéus, mas se você ver o figurino é todo de papel. Esse é o primeiro detalhe. Poderia muito bem ser feito de pano, mas a gente decidiu fazer a maioria das coisas de papel porque nós somos livros na história, né? A gente está falando sobre histórias. E a Marina, ela teve todo um cuidado de comprar a nossa ideia, fazer de papel. E ainda nos figurinos, ela escreveu os textos básicos, ela escreveu os textos de cada personagem bíblico, os versículos, estão escritos no nosso figurino. Então é algo que as pessoas vão bater o olho e vão falar, cara, olha, não, mas é um detalhe que na hora que a pessoa olha, ela sente aquilo. A arte, ela tem esse poder de muitas vezes você não entender, mas de você sentir tudo isso que foi preparado, né? A arte, se você estuda a história da arte lá, que a gente não vai ter tempo para falar isso aqui, mas, infelizmente, mas se você estuda a história da arte, você vê que a arte está muito ligada com um lado espiritual, desde o início de tudo. Então, a arte, ela tem isso, ela mexe com o espiritual, né? Então, pense nos detalhes. Terminou a sua produção artística, pense em tudo que você vai fazer, pensa no que ainda você pode colocar, que nem o Tom falou, peça a direção de Deus, vê se é aquilo mesmo, vê se ele não quer acrescentar algo a mais. E às vezes, pela sua ansiedade de querer fazer esse rolê acontecer, você negligencia esses detalhes que Deus está pedindo para você colocar. Então, pense nos detalhes. Isso é muito importante. Sim. Falamos de preparação, falamos de organização, falamos de produção, acertar os detalhes. E agora é o último. A estreia. Parabéns. Parabéns você que pediu. Chegou. Olha lá, chegou, aleluia. Então quando você... Bom momento. Então quando você chegou, fez todos esses processos, que é um processo árduo, é um processo que eu considero profissional, porque é o exemplo do meu Deus, é o exemplo do nosso Deus. Então, esse é o melhor exemplo que a gente pode ter como referência. E quando a gente pega e a gente vai para a estreia, por a gente ter passado por tudo isso, ter feito tão baseado em Deus, a gente consegue fazer isso com uma humildade, com uma sinceridade de coração, com uma consciência de que isso é para atingir um público e mudar a vida daquela pessoa, sabe? No teatro, antes de a gente estrear a peça, isso a gente fazia junto no Ministério de Adolescentes, né? Eu trouxe isso de lá. A gente faz a apresentação para Deus. E eu acho isso tão importante, sabe? Você separar um momento onde você apresenta isso para Deus, onde você apresenta com figurino, com tudo para Deus. E você fala, olha Deus, isso aqui foi tudo por conta de você. Eu estou obedecendo o seu chamado. Você pediu para a gente levar essa mensagem às pessoas. Todas as nossas peças saem de revelações, saem de orações. Essa última peça mesmo saiu de muita consagração. Entregar para Deus. Essa peça aqui saiu de uma revelação do Bispo César, do nosso pastor. Ele falou de uma profecia sobre como as pessoas eram livros e como pessoas escreviam o seu próprio diário. E a base de toda a peça foi isso. E a gente orou em cima dessa profecia, a gente pediu revelação, assim como Deus tinha dado para o bispo. A gente pediu para a gente falar, Deus, eu senti que isso era para a gente falar para as pessoas, para a gente transformar essa palavra, né, essa frase em algo visual, em algo que fique mais fácil das pessoas entenderem. Então, nos inspira, nos faz ir além e tudo mais. Então, você ter isso é extremamente importante, né? Você ter essa direção desde o início e manter essa constância de inspiração no artista maior, o nosso Deus, Sim. em todo o processo de criação é fundamental. Sim. E ainda dentro da estreia, né, Fê? Porque assim, a gente fez da parte teórica lá, né, lá atrás, depois na prática, que é a estreia, ainda vai continuar tendo no dia a preparação, a organização e a produção. Né? Continua. Então, continua ainda, continua. Então, na estreia, no dia, tem a preparação, né? A roupa tá ok, maquiagem... Nossa, teatro, então, é 4 horas de preparação. Não, iluminação... Gente, ensaiar antes, no dia. Exatamente. Antes também. Porque daí você abre a turnê, né? Você vai para a turnê, mas aí você tem que planejar como que você vai, como você vai chegar, vai ter um lugar para ficar, vai ter um lugar para maquiar, tem que pensar nisso tudo. Dinheiro não tem. Exato. Não tem dinheiro, não tem. Como a gente vai fazer? Os meios, buscar os meios. Né? Exatamente. E aí tem a parte de organizar, tá tudo certo, entendeu? O ambiente, né? Na parte da produção, a equipe, né? A equipe, tá todo mundo certo. Todos os integrantes estão aqui, é importante, né? Também
Exatamente. Voltei. Voltou, aleluia! Aleluia. Voltou. Então a gente está falando, né, sobre a produção. Às vezes, né, necessita de ter uma equipe, né, não daqueles que vão apresentar, mas os bastidores também, tá todo mundo preparado. Total, isso é muito importante. Né? Então, na estreia a gente ainda vai ter tudo isso ainda, né? Questão da preparação, Exato. da organização e da produção. Fê, vamos para as perguntas que te enviaram, senão Só não vai queria dar falar tempo. uma coisinha antes, Pode falar. só uma coisinha antes, rapidinho, para a gente falar sobre essa situação de como as pessoas podem produzir arte agora na pandemia. Se você dança, eu sei que tem muita gente que dança, muita gente que toca, muita gente que atua, muita gente que É canta. geral, é global, né? Isso aqui é para todo mundo. Pra todo Cara, mundo. se você tem uma essência, se você conhece esses passos que são baseados em Deus, e você está se colocando diante de Deus, eu tenho certeza que tem muita gente precisando de uma palavra de esperança agora. Tem muita gente precisando de uma palavra de cura, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Então, gente, você é artista, sendo em cima de um palco ou sendo na sua casa. A nossa igreja a gente sempre vê, né? As meninas, elas estão na casa delas, estão dançando enquanto está assistindo o culto online, vestidas e adorando a Deus. Eu acho isso tão incrível, cara, porque essas pessoas entenderam de fato o que é ser artista cristão, o que é produzir uma arte baseado na Bíblia, né? E que é Baseado adorar nessa... a Deus quando ninguém vê. Né? Exatamente. Então, gente, produzam, peçam para Deus direção, peçam para Deus, porque, gente, existem pessoas que precisam receber a sua arte, existem pessoas que precisam receber essa profecia, essa unção que existe dentro da sua arte. Então, gente, se posicione em nome de Jesus, peça revelação para Deus, produza a sua arte, poste um vídeo, faça uma live, não sei, gente, use os meios que vocês têm e produzam arte, sabe? E a gente organizou muito isso, eu tava com muito isso na minha cabeça, do tipo, nossa, tem gente que tá precisando de uma direção de como se portar agora, porque às vezes a gente artista, né, a gente se sente meio órfão quando a gente fica tudo trancado, porque a gente não tá podendo fazer nada para nada, né, tipo, não tem um público assistindo, mas primeiro, tem Deus que, nosso lado adorador da arte nunca acaba. E também você tem os meios aqui do Instagram, do YouTube, das mídias sociais, para que você possa abençoar a vida das outras pessoas. Então, gente, façam isso, produzam, não parem, em nome de Jesus. Você que tem um grupo, continue trocando informações com o seu grupo, não percam o contato, estejam juntos, para que vocês não se percam também, né? Exato. Quando tudo passar e tudo vai passar em nome de Jesus, vocês continuem alinhados, continuem organizados, preparados, organizados. Tá certo? Porque vão juntar, só continuar produzindo depois. Exato, e também produza coisas que você sabe que dá para produzir de longe. E eu com o Tom, antes dessa live aqui, na conversa que essa live nasceu, a gente estava conversando em produção na pandemia. Sim, a gente estava falando, olha, tem tal data, a gente precisa estrear isso nessa data, a gente precisa produzir isso, como que a gente vai fazer? A gente ora, a gente faz direção. Se não acontecer na data, vamos jogar para frente, mas vai acontecer. Exato, e vai estar pronto. Exato. Né? Então, isso é muito importante, gente. Não desanime, em nome de Jesus. O Jamais. Brasil precisa de vocês, artistas, de verdade. Vocês Sim. têm um chamado e vocês têm um lugar na Terra que vocês precisam abençoar. Então, não se desmotivem, em nome de Jesus. Não, jamais. Nós, quanto artistas, vamos, assim, motivar uns aos outros. Né? Amém. Em nome de Jesus. Fê, vamos Amém. para as perguntas, então? Vamos sim. Perguntas e respostas. Ó, tem uma perguntinha aqui do Camilo. Mais um pouquinho aí, tá? A gente vai para perguntas e respostas. Se alguém depois Se quiser fazer uma pergunta coisa, também, fica à vontade. Pergunta, mas a gente vai quase já partindo para o final, mas a gente vai para perguntas e respostas, mais um pouquinho de interação aí com vocês. Aguenta aí, não sai, hein? Tá bom que eu sei, vocês já pegaram bastante conteúdo, mas tem mais, fica aí. Tá. Gente, tem uma pergunta aqui do Camilo, ó, ele tá até aqui. Boa noite, Camilo. Tudo bem, Camilo? Graças e paz. Tem uma pergunta aqui dele que ele falou assim, ó. Por que muitos ainda têm preconceito com a arte cristã? Por que muitas pessoas ainda têm preconceito com a arte que vem da igreja? Posso responder? Pode. Eu acho que é muito por conta que as pessoas da igreja ainda têm essa consciência de não se preparar, infelizmente.
As pessoas Tá ainda falando têm... o que eu ia falar, então exato. A sua boca é minha boca, então Glória a Deus. vai. As pessoas, infelizmente, ainda têm essa ideia de não se preparar. O Tom, eu conheço a história dele. O Tom estudou muito, o Tom ainda estuda muito, ele corre muito atrás de tudo que ele tem para fazer. Eu já fui... Nossa, isso bem tanto, sabia? Desde Vai quando... continuar. Cara, muito tempo. Como eu quero... Meu foco, né, é teatro musical, por isso que eu falo, eu preciso ter um objetivo, né? Eu tô caminhando para isso. Essa nova peça já tem um pouquinho disso. Eu sempre estudo dança, teatro e canto. Eu sempre fico nessas 3 áreas. E Então a agora arte, e estou... agora no geral bastante, né? Arte. Exato. Então você se procura uma aula, sabe? As pessoas têm preconceito porque da igreja sai uma arte de má qualidade. Infelizmente, são poucas as igrejas que Infelizmente. têm essa visão de capacitação, sabe? A gente precisa ter essa ideia que a gente precisa fazer bem feito. A gente precisa, porque como eu disse, o objetivo é a gente alcançar, a gente conquistar um monte de volta. E nesse monte, atualmente, existem pessoas extremamente capacitadas. Existem pessoas extremamente estudadas. Então, você chegar para falar com uma pessoa dessa sem ter um mínimo de preparo, cara, você vai rodar. Sim. No teatro, a gente pode dar um exemplo de Giovanni Si, né? Que é um ministério que está envolvido com pessoas do secular e do cristão. São pessoas que lá mesmo eu já tive aula com a Cláudia Raia, com a Fernanda Montenegro, com a Marisa Ortiz, com professores da Itália de Comédia dell'arte. Então você estuda, você vai atrás de conhecimento, e isso vai deixar a sua arte mais produtiva, isso vai deixar a sua arte mais efetiva, eu acho que é a palavra, sabe? Uma arte que realmente alcança o objetivo. A técnica, gente, tudo que Deus criou nessa terra, a inteligência do homem é criação de Deus, porque a cabecinha daquele homem é de Deus. Tudo que existe, tudo que é criação vem de Deus. O diabo não cria nada, ele não tem essa capacidade. O único criador é Deus. Então, não tenham esse preconceito de estudar. Que nem a Bíblia fala, retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Então, não tenha esse preconceito. Pode complementar, Tom. Isso mesmo que você falou, né? O preconceito é justamente a falta de posicionamento, né, de nós cristãos, de não buscar realmente como convém, né? De não buscar esse conhecimento, de se capacitar. E não é assim, fazer apenas um estudo, participar de uma aula, de um workshop, tipo, uma única. Estudar. É constante, é constante, é constante, né? Quem não busca o conhecimento, né, fica para trás. Quem não busca o conhecimento, não produz. Né? Exatamente. Essa é a verdade. Então, para você produzir, para você fazer acontecer, entendeu? Você tem que buscar. Você tem que buscar. Então, infelizmente, né, a visão do pessoal de fora, dos cristãos em relação a isso, é de fazer uma arte meia boca. E olha, mas eu já tive testemunhos. Em inverter essa questão, mas assim, sem querer, galera, provar nada para ninguém. Exato. Né? Não temos que provar nada para ninguém, mas fazer com que quando realmente as pessoas ver aquilo que nós estamos fazendo, a gente buscando com perfeição e entendendo, né, a criação, Deus, que nos deu essa capacidade e criatividade também para produzir, eles vão entender, né, da onde está vindo isso, da onde está vindo essa essência, sem pensar em nós mesmos, né, mas entregar isso tudo a Deus, né, mas assim, buscar realmente, né, fazer com excelência. E uma coisa, né, tem muita gente que fala o seguinte, tem muitas realidades assim, né, Tom? As pessoas, às vezes a igreja não apoia essa produção artística, às vezes a igreja... É outro ponto, líderes Exato. não apoiam. Mas pense assim, gente, a Bíblia fala pra gente não maldizer os nossos líderes, pra gente respeitar a autoridade que foi constituída por Deus. Então, galera, orem para que Deus fale com o seu líder e também ore para que você seja a resposta da oração dele. Com certeza. Não fica nessa do tipo, ai Deus, faz cair do céu a consciência de que ele entenda. Busca você essa consciência e que através de você ele consiga entender, que através de você Deus possa usar a sua boca para revelar para ele, sabe? Então, não se limite a ficar falando mal da igreja. Esse lugar não é bom, esse lugar não é de Deus, esse lugar não é de Deus. Vá buscar de Deus. Deus, ele dá todas as estratégias, Deus, ele cria os meios para você passar. Agora, exatamente. A forma como você vai buscar, é isso que fala. Então, Camilo, né, para finalizar, a arte existe esse preconceito por conta que muitas pessoas fazem de qualquer jeito, infelizmente.
E é aqui, ó, a partir de agora vocês já podem começar a mudar essa história. Amei. Nossa, tem mais uma, Fê? Vamos lá, mais uma. Do Gabriel. Falem a respeito dos estilos, cultura da arte cristã brasileira, inspirações. Eu acho que ele está querendo dizer sobre algumas inspirações que a gente tenha na arte cristã, dentro da arte cristã, alguma referência que a gente tenha. Pode falar, Tom. Você já falou o Giovanni Si, É. né? Giovanni Si, que começou com o teatro e hoje, tipo, eles têm, né? Eles têm esse monte da arte conquistado. Glória né? a Deus. Glória a Deus por isso. E, assim, inspirou e continua inspirando cada vez mais os artistas, resgatando mesmo, convertendo vidas. E eles têm todas as artes hoje, né? Todas as artes, teatro, a dança, fotografia, Tudo. circo, Cinema, tudo que você pensar, cinema, canto, música, tudo. música, tudo no geral. Então, assim, foi para mim mesmo, né? É uma referência e inspiração também, né? Grupo Rema também que é outro também ali, né? Que nasceu ali da arte cristã, tipo, há anos também, tem todas as artes também, né? Ali ligado dentro do ministério. Diante do Trono. Nossa, Diante do Trono. De artes, né? Que eles têm, total. Linda. Então, gente, nós temos gente boa, muita gente boa no nosso meio. Quando eu comecei a sair da minha caixa, quando eu comecei a ir para fora, eu falava, uau, mas, tipo, existe. Porque eu olhava, de repente, né, para um profissional da dança, um profissional de teatro, um profissional de cinema, de fotografia, enfim, todas as artes, tipo, tinha tudo ali. Aonde eu fui, Exato. eu falei, Deus, olha com que excelência estão fazendo para o Senhor e eu quero isso. E foi onde eu também me deparei e falei, nossa, Deus, eu estou fazendo de qualquer jeito. Eu não estou buscando como convém. Eu quero buscar, eu quero fazer acontecer para o teu nome, né? Para glorificar o teu nome daquilo que o Senhor me entregou. Então, assim, para mim são referências, né? E existem tantos outros aí, né? E para você, Fê? Ah, cara, você falou todos os meus. Mas é bem isso. Eu acho que Giovanni Si, eu acho que Diante do Trono. Para mim, o Diante do Trono foi um ministério assim que abriu o caminho para a arte na igreja brasileira. Essa é a minha ideia, sabe? Eu acho que no teatro cristão foi muito Giovanni Si, mas Sim. o Diante do Aqui Trono. A Priscila tá falando, ó. A Priscila tá falando Tom, Felipe, Vivian. Que honra! Deus. Você também por inspiração. Total, né? Nossa, quem não conhece Total. a Pri precisa conhecer. Fora sim, com certeza. Fora as pessoas da nossa igreja, do nosso ministério. Entendeu? A nossa igreja é muito artística, né? Graças a Deus a gente teve. O nosso bispo, o pastor, é um artista. Entendeu? O cara é, sensacional. A nossa igreja é muito artística, graças ao Senhor Jesus. Igreja, graças a Deus. Então, a nossa igreja tem muita, tipo, chove, cai, né, Fê? Referências. Cai. Demais, né? Quando eu era adolescente, minhas coreógrafas, né? Aí, Exato. O Fábio, o nosso pastor também da igreja, super artístico, super. Gente, super. Ali, entendeu? Na fonte também. Né? Exato. Isso é uma coisa muito legal, né? E nós temos que dar valor para quem é de casa também. Galera, vamos dar valor para quem é de casa, quem está ali do nosso lado. É isso que eu ia falar agora, exatamente isso. Tem essas referências de perto, né? Não projete só essas referências para longe. Tenha referência perto para que você possa se espelhar, para que você possa ser discipulado, para que você possa aprender. Isso é muito importante mesmo. Certeza. O que eu posso dizer, na verdade, minhas referências começou a ser perto para depois ir para longe. Entendeu? Eu acho que é o caminho natural. É o caminho. Exatamente. Mais alguma pergunta, Fê? Senão... eu acho que aqui as que tem agora a gente já falou durante a live. Beleza. Tem uma aqui, ó. Qual a melhor forma de buscar inspiração para criar arte? Qual o melhor caminho? A Bíblia, galera. Eu acho assim, se for falar de arte cristã, a Bíblia. Eu acho que... Primeiro, eu acho que cristão que não lê a Bíblia precisa rever muita coisa. Sendo bem sério, que é o básico, galera. Você ler a Bíblia e você orar é o básico. É tipo assim, o mínimo. Então, você precisa ter isso. E para você criar uma arte cristã, é você, de fato, estudar a palavra e ter revelação da palavra, sabe? Hoje, às vezes eu escuto algumas músicas
que eu vejo que a música foi inteira montada em cima de frases de efeito. E não foi montada em cima de uma revelação. Então tem que tomar cuidado com isso, sabe? Não queira buscar a aprovação do público. Busque Sim. a direção de Deus, não busque a aprovação do público. Você precisa pensar na qualidade no público, ok, mas não coloque o público acima de Deus. É isso que eu tô querendo dizer. Não que você vai fazer de qualquer jeito porque não é para o público, é para Deus. Esse pensamento é totalmente errado, porque, como a gente disse, a definição de arte é você fazer para um público. Mas não troque os lugares. Deus é primeiro, a direção de Deus é soberana. Você está produzindo para alguém, mas primeiramente Deus. Então, a Bíblia. Eu acho que respondendo isso é a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Com certeza. Agora, quer saber, né, além da Bíblia e fora também do secular, também pode estudar, né? A arte Total. mundial, né? Para depois você também saber, porque a gente fala bastante também de saber do secular também. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja também com dúvida, né? E não sabe, então a gente também passa esse conhecimento, né? Exatamente. E assim também, quando a gente está, né, no secular buscando alguma coisa, as pessoas de fora também têm dúvida. Então, sempre é troca de experiência, de conhecimento que a gente vai ter, né? Exato. Entenda só uma coisa, para finalizar essa parte de inspiração. Você vai estar em cima de um palco, você vai estar falando para o público, mas não confunda que você está fazendo isso somente para Deus. Isso é um erro muito grande dos artistas dentro da igreja. Quantas vezes a gente já não ouve falar, tipo assim, não, eu tô fazendo desse jeito porque é para Deus. Aleluia. Não, não pode ser dessa forma. Você precisa pensar que existe um público. Você precisa. Tem até um nome de uma aula que é assim: holofotes em mim, apontamento para Deus. Então, você vai chamar a atenção para você. Não tenha medo disso. Você vai chamar a atenção para você porque você está exposto. O que vai fazer a diferença é para quem você está apontando. Sim, se você está apontando para Deus ou se você está apontando para você mesmo. Então, não tenham medo, tá? Se inspirem em Deus, se inspirem nas técnicas que existem disponíveis aqui no mundão afora. E tem muita técnica boa para vocês aprenderem. E apontem para Deus. O final do rolê é apontar para Deus. É você abençoar a vida das pessoas falando, olha, tudo isso aqui só aconteceu por causa dele. Tudo isso aqui que você está vendo é ele. Então, aponta sempre para ele e tudo certo. Amém. Só isso. Amém. Com certeza. Bom, fala do curso. Comentou aqui bastante coisa. Fê, fala breve aí, então, pra gente do que é esse curso e também, claro, a galera fica atenta aí, né? Agora já estamos com a sala fechada, né? Mas quem sabe um dia. O curso na Coxinha é isso aqui, ó. Tô até aquele aqui do lado que eu tô pegando informações dele. É um curso que eu desenvolvi para falar sobre arte cristã. Essa aqui é a apostila do curso. A gente iniciou uma turma agora, semana passada. Então, não tem mais como ninguém entrar, já era. Agora tem que esperar o ciclo acabar. E o curso fala exatamente sobre a preparação básica dos artistas, né? Os cursos se chama na Coxinha porque a gente vai falar da parte de dentro. A gente vai falar da inspiração, a gente vai falar da capacitação, a gente vai falar da teologia bíblica artística. Então, esse curso foi desenvolvido por mim mesmo, todos esses anos aí que eu estudo arte, né? Eu tenho já bons anos, eu estudo a arte, eu leio a Bíblia pelos olhos artísticos, né? Pelo prisma artístico, para realmente ter tudo aquilo que Deus tem para a nossa geração como artista. E eu ensino as pessoas em 2 meses aí esses princípios básicos da arte. É basicamente isso. Então, é basicamente quem Deus é, né, como artista, quem eu sou como artista e o que eu tenho que fazer com toda essa arte. É basicamente isso o curso. E fique ligado, né, mais pra frente, quando anunciar aí, acompanhe ele também nas redes sociais aí. Exatamente. E aí você vai acompanha a rede, né, também. Acompanha a rede, acompanha o curso acontece dentro da rede, né? Isso, tudo acontece dentro da rede. Aí, gente, caiu aqui. Pronto. Lá que você vai ter todas as informações. Exato. Tá, alguém tem uma pergunta? Pra gente finalizar. Gostaram da live, galera? O que vocês acharam? E aqui, ó, a Maria Ferreira disse o seguinte, né? O que mais já ouvi gente dançando de qualquer maneira e dizendo, Deus sabe do meu coração. Realmente, ele sabe do seu coração. Ele sabe o quanto você está preparado ou não está preparado. Então, tipo assim, eu vou dançar assim mesmo, sem saber técnica, sem estudar, né? O teor da música que tá pedindo. Pelo amor de Deus, gente. Olha, eu tenho um testemunho, de verdade. Eu fui numa mostra cristã e tinha uma banda cantando Diante do Trono, que claramente era uma banda que fazia muito tempo que estava perto.
sabe? Que tava junto, tava numa mostra, não era nem num culto, era uma mostra de arte cristã, em Rio Claro. E, gente, as pessoas cantaram assim, mas muito ruim. As pessoas tocaram muito ruim, as pessoas cantaram muito ruim, ao ponto de você não receber a mensagem. No momento eu fiquei tão irritado, é até engraçado, né? Quando todo mundo ri. Porque eu fiquei tão profundamente incomodado com isso, porque era claramente uma preguiça de buscar conhecimento, que eu falei, gente, isso aí é um desrespeito com Deus. Você fazer as coisas desse jeito, de qualquer jeito, sem pensar, sabe? É você desrespeitar a Deus. É você falar, olha, Deus, você me deu total capacidade, mas pela minha preguiça eu não vou estudar. Então, gente, pelo amor de Deus, se você tem condições, tem tanto curso aí no YouTube, tanto curso aí na internet para você buscar conhecimento. Hoje em dia não depende mais de dinheiro. Se você tem, todo mundo que tem aqui tem conexão à internet. Então, se você tem internet, você já tem como estudar muita coisa aí, que tem muita coisa boa na internet. Pelo amor de Deus, gente. Só não faça de qualquer jeito, por favor. Estuda. A gente entende o momento de adaptação onde as pessoas estão aprendendo. Eu citei essas pessoas porque claramente eles eram um grupo que estava há muito tempo junto, há muito tempo mesmo, era nítido. E mesmo assim ainda eles produziam uma arte de baixa qualidade, entende? Então, por favor, gente, não façam isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, pessoal, e para a gente terminar, deixa eu ver se eu vou só conseguir fazer aqui uma coisa. Um momento. Glória a Deus. Olha, tem uma pessoa que falou aqui que entrou na live, a Mari Ferreira. Nossa, eu abri o Instagram e do nada, o Insta do nada, meio chateada e abri a live. Em pouco tempo aqui já estou renovada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus mesmo. Ó, a live vai ficar salva, pessoal, tá certo? Quem vocês gostariam, não está aqui, mas gostaria que visse essa live, pegasse esse conteúdo, marque elas depois, tá certo? Vocês que participaram, deixa lá nos comentários o que vocês acharam dessa live e qualquer coisa, né, Fê? A gente faz parte 2 aí, né? Podemos. Só marcar aí, a gente agenda, a gente arruma a agenda e faz uma parte 2. Fiquei muito feliz aí que todo mundo ficou. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Tenho certeza que uma parte 2 aí a gente pode falar do quê? Daí vocês jogam aí, daí a gente faz uma outra caixinha, vocês jogam o que vocês querem escutar. Deixa a sugestão lá. Galera, não sai, porque agora, ó, esperem um pouquinho, um momento. Deixa eu só ajeitar o meu celular aqui, tá? Ó, esse aqui é você. Olha para esse boneco. Esse aqui é você. Esse aqui é a obra e a criação de Deus, que é você. Esse aqui é o artista cristão, cheio da palavra, cheio de Deus, cheio da capacitação de Deus, cheio da criatividade de Deus. Essa é a sua mente. Então você era sem forma, assim como Deus na sua criação também estava lá olhando sobre a terra e era sem forma e vazia. Ó, você também não tinha seus movimentos, era sem vida, não tinha nada. Até que você encontrou Jesus. E aí você se converteu. E Deus, ele alinhou todas as coisas. Ele foi alinhando a sua vida, o seu propósito, o seu destino. E foi te dando a capacidade para movimentar as coisas, para direcionar as coisas, mas tudo na direção dele. E assim, você foi buscando, você reconheceu que tudo aquilo que você tem não é para a sua glória, não é para você. E você começou a correr atrás dos seus objetivos. E assim é a nossa caminhada também com Deus. Amém. A gente começa a correr atrás dos nossos objetivos e vai ter obstáculos. Mas ele diz para a gente continuar, para a gente não parar. Esse tempo, ele vai passar. Mas que nós possamos continuar firmados na palavra, firmados no propósito do que nós somos em Deus, da nossa identidade nele.
que nós possamos converter toda a nossa arte a Ele, toda a nossa Amém. vida, todo o nosso propósito, para que assim a gente continue de mãos levantadas, sempre pedindo a Deus toda a direção, para que Ele possa nos guiar para o caminho que Ele quer que a gente siga. Amém? Seja Amém. você a expressão de Deus. Seja você a arte que influencia o mundo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Faça uma oração, tipo, para esses artistas aí. Para nós. Glória a Deus. Se inclui, ó. Deus. Vamos lá, então. Deus, eu quero muito te agradecer, Senhor, por esse momento que a gente pôde estar aqui junto com essa galera, junto com esses artistas, que foi o Senhor que levantou eles, Deus, dentro de uma sociedade que precisa dessa arte produzida e efetiva, Espírito Santo. Deus, na autoridade do Espírito Santo, Pai, eu oro por todos eles, Deus, e eu peço que toda a arte deles venham ser intensificadas na direção do seu poder, que a arte deles, Deus, não venham ser movidas somente por eloquência, Deus, assim como Paulo fala, né? Que não é somente pela palavra eloquente, mas é pelo poder de Deus. É verdade. Espírito Santo, que toda a dança, todo o movimento, toda a expressão, toda a letra, todo o som, tudo aquilo, Pai, todo aquele tipo de produção e expressão artística, Pai, que possa conter aqui nessa live, Senhor, e em todos os artistas da terra, Deus. Nós abençoamos, Deus, e nós dizemos, eu com o Tom, Deus, que eles são totalmente plenos no Senhor. Eles reconhecem o Senhor como o artista maior. Eles reconhecem o Senhor como a expressão de toda a arte, como a expressão de tudo aquilo que o Senhor é. Espírito Santo, mova-se, Pai, livremente na igreja de cada um, Deus. Mova-se livremente dentro da vida de cada um, Deus. Não restaura somente a arte, Pai. Restaura o artista. Quando nós falamos, Pai, de restauração da arte, nós primeiro falamos da restauração do artista, Deus. Então, Pai, vai no coração, vai na alma, esquadrinha, Pai, todo o ser. E acha, Pai, todos aqueles pontos que precisam ser ajustados, que precisam ser, Pai, adequados à sua palavra, adequados à sua vontade. Que se é necessário, Pai, a inspiração espiritual, Pai, que aconteça. Se é necessário, Deus, o aprimoramento técnico, Deus, que aconteça. Dê fome, Pai, dê sede para que eles busquem ser excelentes na sua presença. Que nós não venhamos, Pai, produzir algo de qualquer jeito. Para que nossa arte, Pai, venha impactar multidões. Para que a nossa arte, Pai, possa impactar, Pai, as pessoas, às vezes não multidões, mas as pessoas que precisam ser atingidas, Pai. Deus, e nesse momento em específico que nós estamos em pandemia, Deus, eu profetizo ousadia, eu profetizo, Pai, intrepidez, para que essas pessoas, Pai, se posicionem como artistas e produzam a sua arte, Pai, nas redes sociais, que eles possam levar, Pai, essa expressão de esperança, a sua expressão de amor, a sua expressão de graça, a sua expressão de carinho, Pai, alegria, felicidade, Espírito Santo, Pai, que os artistas cristãos, Pai, dessa era, e nesse momento, Pai, possam se levantar como uma voz de alívio contra toda essa voz de tensão e de medo que o mundo tem colocado, Espírito Santo. Em o nome de Jesus, nós cremos, Pai, que a arte tem poder sim para expulsar demônios. Nós cremos que a arte tem poder sim para curar, para mudar, Pai, o espírito de tristeza em alegria, assim como sua palavra fala, Pai. Em transformar o vestir de tristeza em alegria. Então, Espírito Santo, que você possa trazer festa no coração de cada um e na produção de cada um. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu oro, é assim que eu abençoo a vida de todos esses artistas. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Galera, vamos tirar uma foto. E agora que bora você tirasse uma foto, eu tenho que fazer uma pose aqui. Você printa aí, tá certo? Marca os apóstolos, marca a rede da juventude, marca o Felipe. Felipe, como tá o seu também? Felipe __ Arósio. Só você ir lá na arte que tá bonitinha. Isso, o meu marca lá, Tom _ Moraes. Beleza? Vou mandar aqui no grupo, ó, peraí. Oi. Felipe _ Arósio. Mandei aqui pra galera ver. Pronto. Tá, manda o meu aí. Eu mando, pode deixar. Tom _ Moraes. Você tem que colocar o arroba, senão não vai, peraí. Tom _ Moraes. Pronto. Bora lá. Galera, vamos lá então. Tira um print aí.
E aí você pode, se quiser marcar alguma coisa na live, alguma frase que marcou você, marca lá também. Tá E certo? compartilha, gente. Vai lá. Compartilha. Vamos lá, olha você aqui, ó. Meus amigos, tirem a foto também, que daí eu pego de vocês. Vai lá. Tá certo. Todo mundo tira aí, envia pra gente, a gente pega. Tá Isso. certo? Vai lá, vamos de novo. Vamos mais uma vez, mais uma vez. Vai lá. Mais uma vez, hein? Valeu, gente. Isso aí. Ah, o perfil da rede também, né? O perfil da rede. Aí. O perfil da rede é isso aqui que está acontecendo a live, né, gente? Eu aconselho muito vocês a seguirem, que toda terça-feira eu com o Tom a gente posta conteúdo artístico no perfil da rede também. Então sempre vai ter uma meditação, sempre vai ter alguma coisa para você se inspirar. Então siga aqui o perfil que a gente tem muito, muito conteúdo artístico. E também tem o canal da rede, né, Tom? Que a gente tem as coreografias, tem as aulas artísticas lá também. Gente, conteúdo é o que não falta. Que nem eu falei, se tem internet, dá para estudar. Com certeza. Naquilo que vocês precisarem também, chama a gente no individual. A gente está disposto também a caminhar. Somos um corpo, vamos junto aí propagar, né, essa arte para Deus, para o reino, para o rei, Exato. por ele, para ele são todas as coisas. Infelizmente, né, o curso ainda não está disponível, mas se você quer já estudar, você se sentiu motivado a estudar, a gente já tem uma playlist pronta no canal da rede que chama Bíblia, Teatro, Ação. Ele fala sobre teatro algumas aulas, mas ele é bem genérico, fala bastante sobre arte. Então, se você quiser aprender, entra aqui no perfil da rede, que é por onde está acontecendo essa live. Clica no link da bio, que lá você vai ser direcionado diretamente para o YouTube. E aí lá você consegue achar tanto as coreografias do Ministério de Adoração do Cleberton, quanto também o conteúdo de estudo de arte. Tá bom? É isso aí. Então, obrigadão pelo... Imagina! Obrigado você. Administração, né? Pela administração que nós tivemos aqui. Deus é bom demais, né? Ele é perfeito. Que a gente possa ter mais oportunidades, né, como essa. Muito obrigado pela disposição aí do seu coração, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, né? A live vai ficar no perfil dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Isso, exatamente. No perfil dos apóstolos, tá bom? Depois na rede também, o Fê lá compartilha. Né, eu compartilho lá na rede, vocês podem ir lá pegar também, quem tiver aqui da rede. Também, tá certo? Galera, muito obrigado para todos que participaram, tá bom? Vocês também são nota 1000, são bênção também. A gente conhece algumas pessoas aqui, né? Sim. São bênçãos para nossas vidas, mas assim, todos que participaram, tá certo? Muito obrigado, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até mais. Propagar o reino, propagar. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Gente, tchau. Até mais. Abraço. Tchau.